E aí, meu povo, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Mais um domingo pela manhã, estamos aqui, pela graça de Deus. Esse pessoal parece que na quarentena resolveu dormir até mais tarde, né? 10 horas e ficou cedo. E aí, como é que vocês estão? Dá um alô aí, bom dia a todos, graça e paz. Djalma, Irmã Cândida, Marcele, cadê a Ana Clara também entrou. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar mais um minutinho para a gente iniciar, tá ok? Oh, que bom, hein? Aqui o tempo tá bom também. Para mim, tempo frio é tempo bom. Djalma, qualquer dia desse vou lhe chamar para fazer um louvor aqui com a gente. Pode ser? Você aceita? Certo. Amém. Pronto. Certo. Confirmado então. Tá bom, Deus abençoe. Bom serviço. Pessoal, vamos começar então, né? Mais uma vez, bom dia, graça e paz para aqueles que vão assistir essa live, né? Eu acredito que todos que estejam aqui me conhecem, mas aqueles que forem assistir no YouTube também, que não me conhecem, meu nome é Janilo, sou da Igreja Batista Ebenezer, aqui em Ilhéus, no Nelson Costa. A gente vai iniciar hoje uma série de estudos. Essa live é da IBD, Escola Bíblica Dominical, e o objetivo é que a gente possa ter esse momento para glorificar a Deus em nossos lares, mas também estar juntos como igreja e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Todos nós temos os nossos momentos, né, de devocional, nosso momento de estudo da palavra, um momento em que cada um se dedica, né, de forma pessoal no seu lar, no seu quarto, no seu local de estudo, né, que buscam em oração e meditação da palavra. Porém, nós precisamos, como igreja, ter esses momentos também, como irmãos juntos, né? Um tendo contato com o outro, podendo fazer perguntas, podendo ser edificado, podendo ser aconselhado e acompanhado, né? Discipulado pelo nosso irmão. Então, esse é um momento que nós temos para fazer isso e graças a Deus porque nos possibilita isso por meio dos instrumentos virtuais, né? Que ele nos permite. Então, que a gente possa fazer isso.
Eu convidei algumas pessoas para fazer o louvor, mas não puderam. Então, a gente iniciou com louvor. Vou fazer uma oração para a gente iniciar o estudo, tá ok? Santo e eterno Deus, nosso Pai querido, somos gratos a Ti, Deus, pela noite, somos gratos a Ti pelo amanhecer, porque o Senhor tem nos preservado a vida, porque o Senhor tem nos consolado, tem sido nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que temos de contemplar as grandezas da Tua criação. Somos gratos, Deus, pela salvação por meio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É o que possibilita, Senhor, o nosso acesso a Ti. É somente por meio de Cristo que temos vida no Senhor. É somente por meio de Cristo que nos reconciliamos com o Senhor. Em nome de Jesus, nos conceda um domingo de manhã e um restante de dia na Tua presença, que o Senhor possa abençoar a vida de todos aqueles que estiverem participando dessa live, que o Senhor possa fazer com que a internet flua, com que esse instrumento das Suas mãos flua, para que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa nos instruir de maneira a aplicar corretamente, segundo a Tua boa vontade, tudo aquilo que nos foi iluminado nesse momento. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Bom, irmãos, como eu já iniciei falando, nós vamos iniciar um estudo que trata a respeito da formação de uma consciência do reino. Por que isso? Nós temos percebido muitas vezes a vida cristã de forma individual. Muitos cristãos, eles acreditam que precisam buscar o estudo, buscar ter um momento de oração, ter um momento em que ele se dedica a Deus e a sua palavra. Porém, e isso é certo, isso é correto, e nós devemos buscar isso. Porém, a vida cristã não se limita a isso. A vida cristã, ela vai muito além disso. Principalmente quando as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo, em seu ministério e em sua ascensão após a morte, ali, o sacrifício na cruz. Inicia uma nova aliança, inicia um novo processo. Inicia agora a Igreja do Senhor, não mais um povo, uma nação que estava sendo regido por leis e sendo governado por reis. Tinha ali os sacerdotes, os profetas, né? Tinham as tribos, todas as leis direcionadas não somente aos sacrifícios, aos holocaustos, às ofertas, né? Mas as leis que direcionavam a nação, que regiam a nação e o povo diante das outras nações também. Nesse momento do Novo Testamento, inicia um novo povo, um novo procedimento, uma nova aliança. Não que o antigo seja descartado, porém ele aponta para esse novo momento em que a igreja ela passa a existir. A igreja de Cristo, aqueles que de todo o povo, toda língua, toda nação que há na terra, ele se torna participante desse povo agora celestial, a igreja. E nós estamos inseridos na igreja, porém muitas vezes não nos atentamos para algumas passagens, alguns termos, alguns conceitos. Muitas vezes, por estarmos nessa vida de igreja, nós passamos a reproduzir, passamos a viver de acordo com o que é falado, sem atentar muitas vezes para o texto, sem atentar para uma meditação mais profunda acerca desses conceitos. E nós precisamos, como sacerdotes desse reino, e isso a gente vai compreender mais à frente nas próximas aulas, o termo sacerdote, né? E a nossa participação como ativos nesse reino, né? Como pessoas que foram remidas pelo sangue de Cristo e agora exercem uma função nesse reino. Não há uma pessoa que se converte, ela nasce
novamente, ela é lavada pelo sangue de Cristo e não tem uma vida em Cristo, não tem uma vida no reino, uma vida ativa, exercendo função, exercendo dons, exercendo uma vida como um membro desse corpo. Né? Não há alguém que seja inútil nesse corpo, ou que não tenha um propósito, não tenha um sentido. Todos nós, enquanto igreja, temos um sentido e um propósito muito bem definidos pelo nosso Deus. É Deus quem define isso. Basta que nós nos rendemos à sua vontade e cumpramos com a sua boa vontade. Boa, perfeita e agradável vontade. Né, irmãos? Então vamos lá. Nós temos visto no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, nós temos percebido as promessas do Senhor sobre a vinda de Cristo, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a instituição de um reino, sobre um rei que viria, um Senhor, o Filho de Deus que se faz carne aqui na nova aliança, é prometido desde Gênesis. Quando ali Deus, em Gênesis, ele promete que o filho, a descendência da mulher, feriria a cabeça da serpente, mesmo sendo ferido em seu calcanhar. E aí inicia todo um processo em que o povo de Deus ele está sendo preparado para o cumprimento dessas promessas. E tudo aquilo que é feito no Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta para o dia em que vivemos hoje, aponta para esse reino que é estabelecido com a vinda de Cristo. E dessa forma nós iremos abrir uma passagem em Isaías, para a gente ter um pouco do entendimento acerca desse reino e de como ele acontece. Antes de Isaías, no livro de Salmos, o Salmo de número 2. Depois a gente vai para Isaías. O livro de Salmos, o Salmo número 2. Abram aí, irmãos. O Salmo número 2 ele vai falar acerca do reinado ungido de Deus. Esse ungido de Deus é Jesus Cristo. Ele é o ungido de Deus. Todos os outros são ungidos com o minúsculo. Jesus Cristo é ungido com o maiúsculo. É o ungido. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Irmãos, esse Salmo número 2, ele fala acerca de um rei que vai governar sobre as nações, que vai reger com um cetro de ferro. Quer dizer que todos os reinos, todas as nações que existiam e que existem, estão sobre o governo de Cristo, sobre o governo desse reino celestial. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. A gente vai perceber que em cada texto, cada versículo que eu trouxe aqui, que a gente for analisando, a gente vai compreender que eles se complementam e a gente passa a compreender um melhor que o outro a partir do momento em que nós compreendemos os anteriores. Então existe uma sequência. No livro
de Isaías. Então, como eu tinha falado, Isaías capítulo 9 agora. Para a gente compreender essas promessas acerca do reino, sobre a vinda de um rei, nós precisamos passar por alguns textos para nós iniciarmos o estudo propriamente dito acerca desse reino estabelecido em Jesus Cristo. Então vamos lá, Isaías capítulo 9. Todos abriram? Mas para a terra que está aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pensava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de parto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Irmãos, as promessas do Senhor se cumprem ali em Jesus Cristo. Apocalipse nos diz que Jesus Cristo foi achado digno de abrir os 7 selos. Ele assume ali diante do trono do Senhor uma postura de autoridade e de governança sobre as nações, governança sobre um tempo, desde a sua ascensão até a sua segunda vinda. Dessa forma, nós compreendemos que o reino de Deus se inicia com a vinda desse menino que nos é dado, com o nascimento do Filho do Senhor, com o nascimento do Filho de Deus. O Deus Emanuel, que é Deus conosco, o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus Cristo nasceu e inaugurou o reino de Deus. Tanto é que em Mateus, nós vamos ver, logo nos primeiros capítulos, a chamada para esse reino, a chamada para o estabelecimento desse reino. Todos agora serão chamados para serem participantes desse reino que está sendo estabelecido na terra. É o reino dos céus, mas que é experimentado desde agora na terra. É um reino eterno. É um reino que aqueles que ingressarem aqui na terra se tornarão participantes por toda a eternidade nos céus e em nova terra e novo céu. Então vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 3. Irmãos, sobre esse estudo da formação dessa consciência do reino, eu acredito que seja muito importante. Acredito que muitas pessoas são capacitadas a transmitir, a fazer com que nós compreendamos melhor essa formação do reino. Muitas pessoas são muito mais capacitadas do que eu. Porém, eu tenho sentido essa inquietação em relação à nossa igreja e à igreja de Cristo como um todo. Como eu falei no início,
Nós muitas vezes negligenciamos a vida como igreja no sentido mais amplo, como um ser membro do outro, como a palavra nos diz, como nós compreendemos a comunhão e o amor de Cristo por nós, mas de nós uns pelos outros. Esse amor que foi derramado por Cristo na cruz, nós temos esse amor uns pelos outros. A passagem quando Cristo diz que eis aí os meus pai, mãe, irmãos e irmãs, mais do que a ligação sanguínea hereditária, o que nos liga é o sangue de Cristo. Essa ligação é maior do que o sangue hereditário, né, do que a genética. É o sangue de Cristo. E dessa forma a gente precisa compreender que nós somos participantes de um reino. Não um reino que se pode ver, mas um reino eterno, um reino celestial. Que a gente experimenta aqui nessa terra, que a gente passa a compreender aqui nessa terra, mas que vai ser vivido em sua plenitude nos céus. Esse momento, essa série de estudos, vai servir para a gente compreender um pouco mais. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas se esse momento de estudo servir para instigar os irmãos a meditar nesses versículos, se fazer com que vocês busquem um pouco mais compreender acerca do reino, acerca do sacerdócio real, acerca desse povo santo, dessa nação como igreja que é constituída por Cristo, eu creio que já será atingido o objetivo. Que a gente possa fazer com que esse momento de estudo sirva como o pontapé inicial para nós compreendermos um pouco mais as nossas funções, os nossos dons, a nossa ligação pelo sangue de Cristo, o que significa ser igreja, o que significa o culto, o que significa os louvores, o que significa o momento de comunhão, as orações uns pelos outros, o nós nos despojarmos de nós mesmos, o nós buscarmos aconselhar uns aos outros. A vida que nós vivemos hoje não é vida para nós mesmos, mas vivida em Cristo e uns para os outros. A missão que é nos dada como igreja, a proclamação desse reino. João Batista ele vai dizer: arrependam-se e creiam para a vida eterna, não é? Jesus Cristo da mesma forma: arrependam-se e creiam, é chegado o reino de Deus. Ontem à noite, eu passei pelo livro de Mateus, do primeiro ao último capítulo, buscando trechos que falavam a respeito desse reino que é prometido, esse reino que vem e esse reino que está. Ele está até a segunda vinda de Cristo de forma terrena, de forma visível, em algum sentido, como igreja, porém que ele, após a segunda vinda de Cristo, será estabelecido de uma vez por todas de forma eterna e gloriosa, de forma glorificada, quando nossos corpos forem glorificados e seremos como Jesus Cristo, corpo glorificado, e habitaremos em sua presença de forma plena e seremos conhecidos assim como somos e conheceremos assim como somos conhecidos hoje, se assim nos permitir, pela misericórdia dele e pelo sacrifício de Cristo, por meio de sua graça, somente assim. Então, irmãos, eu estava passeando pelo livro de Mateus, do primeiro ao último capítulo, e eu percebi que há, pelo menos isso de forma direta, é dito sobre o reino dos céus, o reino do Senhor, de forma de 44 vezes é citado sobre esse reino, praticamente em cada capítulo. E em cada capítulo nós encontramos mais de uma citação, pelo menos. Poucos são os capítulos onde não se encontra. E Cristo ele proferiu muitas parábolas para tentar explicar o que é esse reino, quem são os participantes desse reino, o que significa esse reino, qual o sentido desse reino, qual o propósito, qual a missão desse reino aqui na Terra. Então, é um conceito, é uma realidade, é algo que é vivido e é algo que deve ser buscado. Existem características
daqueles que vivem esse reino, daqueles que são agora discípulos de Cristo, testemunhas do Senhor, e que são participantes desse reino, que vão ser encontrados lá, logo no Sermão do Monte, logo no princípio, quando se é proclamado a vinda desse reino. Jesus já estabelece ali as características daqueles que vão ser participantes desse reino. E só no Sermão do Monte, só no início daquelas bem-aventuranças, já dá para fazer um estudo que vai durar aí até o final do ano. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos capacite a aprender um pouco mais, que Ele ilumine os nossos passos, ilumine a Sua palavra, para que nós possamos compreender, que à medida que nós compreendemos a Sua palavra, que possamos buscar cada dia mais, não só como um conhecimento teórico, mas como vida, que o Espírito de Deus possa aquecer os nossos corações para compreender, iluminar nossa mente, para fazer com que sejam reveladas as verdades aqui da Escritura, que foram reveladas por meio dessas passagens a nós hoje, que possa aquecer o nosso coração, fazendo com que nós compreendemos, mas que isso se torne vida em nossas vidas, em nosso corpo, que possamos aplicar essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela não volta vazia, ela cumpre um propósito. Então, aquilo que eu estiver dizendo aqui de mim mesmo, aquilo que eu falar de minha opinião, de minha vontade, que se ela não for, que fique somente que a palavra do Senhor, tem dentro de Deus, a vontade de Deus para ser ensinada e aplicada, tanto na minha vida como na vida de vocês. E que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Que a gente possa aprender a viver como reino de Deus, como sacerdotes do Senhor. Que a gente possa compreender um pouquinho mais disso, irmãos. E somente assim nós poderemos exercer a nossa vida como cristãos, como igreja do Senhor, exercer na prática a comunhão, o amor de Cristo que foi derramado por nós. Vamos lá então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vocês já abriram? Vocês estão escrevendo aí no comentário, mas eu acho que eu estou perdendo algumas coisas. Se for uma pergunta, pode colocar aí para eu tentar ficar um pouco mais atento, tá bom? À medida que eu vou explicando, vocês podem ir fazendo as perguntas, certo? É muito complicado a gente fazer uma aula, né? Ensino pela live, porque geralmente o ensino, a aula tem a interação, né? E eu gosto muito de fazer as perguntas e ouvir vocês, pelo menos quem participa da EBD sabe disso, né? Que não sou o irmão Reinaldo, né? Mas me tomo ele como exemplo, né? Para minha vida, para fazer essas perguntas. Não tem pergunta, tá bom. Então vamos lá. Mateus capítulo 3. Eu coloquei ontem já na chamada esses dois versículos. O versículo 2, onde João Batista ele está dizendo ali: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, ele é aquele que não há outro maior do que ele, nascido de mulher, né? É isso que a palavra nos diz. E a vida dele foi dedicada desde o seu ventre, desde antes do seu nascimento, a proclamar a vinda de Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos judeus, o Rei que seria estabelecido para esse reino, não só dos judeus, mas dos gentios. Então, João Batista, ele foi preparado desde antes do seu nascimento, ainda do seu ventre, e ele abriria o caminho, ele prepararia, ele colocaria as pedras dessa estrada que abriria e que viria o Jesus Cristo, o ungido do Senhor, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Verbo de Deus,
que se faria carne e habitaria entre nós. E isso aconteceu. E João Batista ele preparou o caminho para a vinda de Cristo. A partir do momento em que ele nasce, ele passa a exercer o seu ministério de abrir o caminho. Ele prepararia a mensagem, prepararia as pessoas, prepararia a chegada desse reino. E ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então ele gastou a sua vida completamente para preparar esse caminho, para fazer com que as pessoas se arrependessem e buscassem, aguardando a vinda desse reino, a vinda desse Messias, a vinda de Jesus Cristo. E imaginem só, nós hoje que vivemos nesse tempo em que tudo acontece de forma muito rápida, né? Às vezes a gente não tem paciência para aguardar uma resposta de Deus às nossas orações. Nós não temos paciência para aguardar a conversão de alguém que nós oramos. Nós não temos paciência para ver as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas, na vida da igreja ou na vida de algum irmão. Porque nós vivemos num tempo de muita celeridade, onde tudo acontece muito rápido. As coisas vão acontecendo e a gente tem que se inteirar, a gente tem que participar, a gente tem que fazer, senão a gente perde, vai passando despercebido e a gente fica para trás. Então imagine João Batista, que até ali aos mais ou menos 29, 30, 31, 32 anos, que a gente não tem certo, mas a gente toma como parâmetro a vida de Cristo, né? Mas até essa vida adulta ali, até a maturidade, de por volta dos 30 anos, porque ele nasceu um pouco antes de Jesus Cristo, ele teve a sua vida toda dedicada a proclamar a vinda de Jesus Cristo, para que esse povo se arrependesse e cresce, se preparasse para o reino que seria estabelecido com a vinda desse Messias. Então ele gastou aí a vida dele toda até mais ou menos os 25 a 30 anos de idade, esperando o Jesus Cristo, esperando o Messias, o Cordeiro de Deus. Então, quem de nós pode dizer que faria o mesmo hoje, hein? Mas isso é algo que somente a compreensão espiritual nos concede, né? É algo que somente o Espírito do Senhor pode mover as nossas vidas para nos capacitar, para nos preparar para esse propósito. Não que Deus hoje vai nos trazer o mesmo propósito de João Batista, mas ele tem um propósito específico para cada um de nós, de proclamar esse reino, proclamar o reino de Cristo. Então, nós não temos que nos apressar no sentido de ter angústia e impaciência. Porém, nós precisamos estar prontos para cumprir esse propósito, esse chamado. Nós vamos entender mais para frente, quando falarmos acerca dos arautos, aqueles que proclamam a vontade do Senhor, a vontade do Rei, né? Aí, quando estudarmos um pouco acerca da função, dos dons, né, do sacerdócio, sendo participante desse reino. Mas aí, Jesus Cristo, então, ele vai vir, ele vai habitar entre nós. Lá no capítulo 4, após o momento ali de batismo, o momento da tentação, onde ele é tentado por Satanás no deserto, Jesus começa a pregar e aí ele começa a chamar os primeiros discípulos, antes das bem-aventuranças, antes do Sermão do Monte. E ele vai confirmar a mensagem que estava sendo anunciada por João Batista. E aqui nós vemos como a palavra de Deus ela vai se confirmando, né? As promessas do Antigo Testamento, com o vinho de Cristo, com as promessas acerca dos últimos dias. E a gente percebe sempre, né, essas confirmações. Deus não coloca nada em vão. E Deus vai repetindo para afirmar, para confirmar e para nos lembrar daquilo que nós precisamos lembrar. Da mesma forma, quando ele repete coisas que nós precisamos esquecer. E vai confirmando, e vai confirmando. Esqueçam do que ficou para trás. Deixem o que passou na vida de vocês. Agora eis que tudo se fez novo, né? Então, no capítulo 4, Jesus ele vai dizer também:
Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus confirma a mensagem que estava sendo proclamada por João Batista, de que o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, busquem se arrepender dos seus maus caminhos, busquem voltar seus olhos para a vinda do reino. O reino vai ser estabelecido a partir desse momento. As promessas do Antigo Testamento vão se cumprir agora, com a chegada desse reino. Então, busquem voltar os seus olhos à sua vida, arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado aos homens. O reino dos céus é chegado aos homens. O reino de Deus está próximo. Por que está próximo? Porque Jesus Cristo está estabelecendo um reino. E nós vamos compreender que esse reino ele vai ser estabelecido aqui na terra. O reino dos céus é estabelecido na terra, com Jesus Cristo. Então ele se cumpre em alguma medida aqui na terra. E nós temos a noção desse reino, pois Jesus Cristo ele é estabelecido como rei desse reino. Ele governa, ele rege as nações por meio do evangelho, por meio da vida da igreja, por meio da vida de todos os crentes espalhados por toda a parte da terra. Ele estabelece esse reino, ele coloca ali diante dos homens essa porção do reino dos céus, para que seja visto, mas visto de que forma? Não com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. Nós podemos experimentar e viver esse reino nessa medida aqui na terra, mas de maneira espiritual, porque somente aqueles que são espírito compreendem as coisas do espírito. Somente aqueles que nascem de novo, somente aqueles que entregam sua vida completamente para Deus podem compreender de forma espiritual e passar a ter uma vida de maneira espiritual, compreendendo a palavra e a vontade de Deus. Então nós experimentamos esse reino aqui na terra. Porém, ele somente vai ser vivido em sua plenitude de maneira eterna nos céus, no novo céu e nova terra, quando habitarmos na presença de Jesus novamente. Então, nós precisamos compreender primeiro o estabelecimento desse reino, a formação desse reino, quem é o rei, Jesus Cristo, ele governa. Então, aí nós precisamos compreender o que é esse reino, o que ele diz para nós, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é a nossa responsabilidade diante desse reino, quais as características dos que são participantes desse reino. Quando nós falamos acerca do reinado de Cristo, aí a gente já entra numa seara que causa bastante conflito e tem muito debate e correntes teológicas acerca desse respeito, que trata sobre o reinado escatológico, né, de Jesus. Aqui a gente não vai tratar acerca desse reinado escatológico, mas eu vou deixar aqui o meu entendimento sobre esse reinado, que é o entendimento, mas não entrando nessa área, né, o entendimento do amilenismo, que ele não compreende um reinado de 1000 anos estabelecido na Terra de forma literal, mas sim de forma simbólica. Cristo reina na Terra, de sua ascensão aos céus até a sua segunda vinda. Esse período do reino de Cristo na Terra, que na verdade ele está reinando nos céus, porém a igreja é a representante desse reinado de Cristo na Terra. E por isso que o Evangelho é anunciado a todas as nações, por isso que todos os povos, todos aqueles de toda língua, de toda cultura, de todos os confins da terra, de todos os lugares, né, pode se voltar para Cristo e se tornar participante desse reino. Porque Jesus Cristo reina. Então, eu não sei qual é o seu entendimento acerca desse período de 1000 anos, porém, vamos deixar esse entendimento de lado, mas vamos entender uma coisa, porque isso é certo, não tem sombra de dúvida. Cristo reina. Desde sua ascensão
o estabelecimento do reino dos céus na terra, Cristo reina. E esse reino, esse reinado de Cristo, ele só vai ter fim nessa medida terrena, quando ele retornar. E aí não vai haver mais esse plano terreno como nós conhecemos hoje. Então vamos lá. Todos vocês estão compreendendo até aqui? Está tudo claro? Está surgindo algumas dúvidas, eu suponho, principalmente acerca desse reinado. Porém, a gente vai sanando essas dúvidas, né, à medida que nós vamos expondo os textos e compreendendo um pouco mais esses conceitos. Mas vamos colocando aí algumas perguntas que, na medida do possível, a gente vai respondendo, ou agora, ou numa próxima live, né, num próximo estudo, tá bom? Marcelo, me avisa aí quanto tempo falta, tá bom? Então, aqui nós entramos as bem-aventuranças com a chegada de Cristo. Isso. Com a chegada de Cristo, o reino é estabelecido. Cristo, ele vai... João Batista vai abrir o caminho para o reino de Cristo. Cristo, ele vai anunciar essa vinda do reino, que está sendo estabelecido por ele. Cristo, então, vai anunciar o reino, ele vai proclamar o reino. A gente percebe isso em todo o livro de Mateus, em todo o Evangelho, até o final. Cristo vai falar sobre o estabelecimento do reino. Certo? Então, aí aqui nas bem-aventuranças, no início do Sermão do Monte, quando Cristo ali, ele já passou pela tentação, ele começou a chamar os discípulos e começou a anunciar o Evangelho, que é a vinda desse reino, o estabelecimento desse reino. Então ele diz a todos que se arrependam e busquem entregar suas vidas a esse Evangelho, a esse reino e se tornarem participantes. Certo? O que vai acontecer? Ele vai se retirar ao monte e ele vai passar a instruir ali diretamente os seus discípulos, de forma mais próxima dele. Porém, uma multidão vai começar a seguir ele e também vai escutar esse sermão do monte, que é um dos sermões mais conhecidos, é o sermão que mais estudado, mais falado, e que define já no seu início ali, de maneira ideal, as características, os princípios, a vida, como será vivido esse reino dos céus aqui na terra. Então nós vamos compreender o primeiro versículo dessas bem-aventuranças. Vamos compreender não, mas vamos tentar entender um pouco. Porque eu falei, eu não tenho capacidade de trazer um estudo mais aprofundado acerca disso, mas eu quero motivar vocês a aprofundar, a tirar o pé ali somente da água rasinha e passar a caminhar de forma mais profunda, conhecendo e buscando a Deus. A gente precisa se motivar a isso. E que esse estudo sirva de motivação para vocês buscarem mais, né, conhecimento acerca do reino de Deus. Então, vendo as multidões, no primeiro versículo do capítulo 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, ele começou a ensiná-los, dizendo... E aqui o primeiro versículo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que vocês entendem quando a gente fala pobres de espírito, ou em outras versões vai trazer humildes de espírito? É muito difícil a gente entender isso. E se a gente não compreender isso de forma espiritual, a gente não vai compreender o que a passagem está dizendo. Ser pobre de espírito. Por que é algo tão difícil para a gente compreender isso? Porque o ser humano, após a queda, ele se considera como tendo valor, como tendo mérito, como tendo forças, como tendo capacidade de conquistar, de fazer, de realizar. Ele não rende a sua vida
e a glória a Deus. Ele pretende buscar os seus objetivos, traçar as suas metas e o sentido da sua vida de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu coração pecaminoso. Quando nós falamos aqui, quando o texto nos traz bem-aventurados os pobres de espírito, a gente precisa compreender isso de forma espiritual, assim como todas as bem-aventuranças. O pobre de espírito, ele vai ser aquele que, tendo essa característica, né, de sendo inserido no reino, vai ser aquele que se desfizer de si mesmo, aquele que se desfizer de uma compreensão acerca de si mesmo a partir do seu próprio coração caído, pecaminoso. Aquele que olha para si mesmo e se vê como pecador, como fraco, como não sendo capaz de buscar a Deus, como não sendo capaz de buscar cumprir a vontade do Senhor, como não sendo capaz de conseguir alcançar as coisas celestiais, as coisas espirituais, a partir do seu próprio mérito. A palavra do Senhor nos diz que é nos dado pela graça, que não é mérito nosso a salvação. Assim como as obras que nós devemos praticar, elas já estão preparadas por Deus. Basta que nós rendemos as nossas vidas a Deus para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aquele que é rico em espírito, não é um espírito de Deus aqui, é um espírito, a alma, a autossuficiência, aquilo que a pessoa considera de si mesmo. Aquele que é cheio não pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. O que é pobre de espírito, ele é aquele que se desfaz de si mesmo, aquele que diminui para que Cristo cresça. Então, assim como João Batista disse, né, que eu diminua e que ele cresça, nós precisamos dizer, todos aqueles que são participantes do reino, que têm essa característica, e a gente precisa entender aí que aqui não são características isoladas, mas que são características de todos aqueles que são participantes desse reino, certo? Então, se você é cristão, você precisa entender que tem que ser pobre de espírito, se desfazer de você mesmo, se desfazer daquilo que você considera como seus planos, seus objetivos, seus méritos, para que Cristo cresça em sua vida, para que o seu espírito seja preenchido pelo Espírito do Senhor. E aquilo que você considera seja a palavra de Deus. Aquilo que você busca seja a vontade de Deus. Então, se desfaça de você mesmo. A gente precisa se desfazer, se desprender, certo? De nós mesmos. E nos tornar pobres de espírito. Pobres de espírito, humildes de espírito, não tendo nós como autoavalia, né? Não nos valorizando de forma humana, mas sim de forma espiritual, sabendo que nós somos vasos que precisam ser preenchidos pelo Espírito e moldados pela mão do nosso Senhor, para aí sim realizarmos alguma coisa de valor. Somente aquilo que é feito em nós e através de nós, de forma espiritual, pelo próprio Jesus Cristo, pode se tornar algo de valor. Porque aquilo que vem do homem não tem valor para Deus. As nossas melhores obras, aquilo que melhor nós podemos fazer, é tapo de imundícia para Deus. É um pano sujo que fede. É algo que é podre. É algo que não presta, porque vem de coração pecaminoso. Então a gente precisa se esvaziar de nós mesmos para sermos preenchidos pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos ser pobres de espírito. Não se considerar como superior a ninguém. Não se considerar como superior ao nosso irmão. Isso às vezes se torna muito difícil, principalmente quando aquelas pessoas que têm um longo tempo de caminhada. 15, 20, 30 anos na igreja, exercendo funções, sendo pastor, sendo diácono, sendo presbítero, sendo um professor, sendo um líder, principalmente para esses. Aqueles que tocam no louvor,
que exercem alguma função e que estão há um bom tempo, né, na vida cristã. Para esses, se torna mais difícil ainda compreender que precisa se esvaziar, precisa ser pobre de espírito, humilde de espírito, para ser preenchido pelo Espírito de Deus, e tudo aquilo que fizer, aí sim, a partir do Espírito de Deus, a partir da vontade de Deus, ter algum valor. Então, vamos nos desfazer de nós mesmos, para assim sermos preenchidos pelo Espírito do Senhor. Amém? Eu vi que vocês falaram aí algumas coisas, depois eu vou tentar olhar. Quando for gravado, com alguns comentários. Aí aparece só um ou outro. Mas eu vou tentar depois perceber isso aí, tá bom? E se não der tempo agora, na próxima live, a gente comenta. Certo, irmãos? Então, a gente fica por aqui por hoje, com a compreensão das promessas do Senhor acerca do reino que viria, a vida de João Batista, que abre o caminho para a vida de Jesus Cristo, que é o rei, que vai estabelecer o reino na terra, mas o reino que precisa ser olhado, primeiro, de maneira parcial, que é estabelecido como a igreja do Senhor, que é representante desse reino, mas tendo os nossos olhos voltados para a eternidade, para o cumprimento pleno desse reino. E aí nós iniciamos com a primeira das bem-aventuranças, de ser pobre de espírito, que é a primeira característica daqueles que são participantes do reino de Deus. Certo, irmãos? Deixa eu ver aqui. Certo. Então a gente está chegando ao fim. Não tem louvor hoje porque eu chamei muitas pessoas, mas nenhuma delas pôde participar por causa de trabalho ou por outros motivos, tá bom? Então, mais próximo, se Deus quiser, a gente tem louvor, porque é muito bom, né? Quando a gente tem essa participação de louvor, muito bom. E Deus concede dons uns de uma forma, outros de outra, outros de outra. Então, aqueles que têm o dom, né, de música, de cantar, de tocar, é maravilhoso, né? Quando a gente vê esse dom sendo exercido, ainda mais para a glória de Deus. Então, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês, à medida que a gente for evoluindo no estudo, peguem um caderninho para anotar. É que eu sempre falo isso na EBD, hoje eu não falei, né? Mas peguem um caderninho, separem um trecho, separem uma folha, vá anotando os versículos, vá anotando essas passagens, vai acompanhando para poder repassar, para poder depois buscar um aprofundamento nisso tudo que eu estou falando, né, de maneira bem simples, mas isso tudo pode ser bastante aprofundado em nossos estudos, em nossa vida. Então vão anotando e marquem aí até a primeira das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3. Tá ok? A gente vai acompanhar o Evangelho de Mateus por todas essas passagens do reino, porque existem muitas parábolas, muitas características, muitos sentidos e propósitos para a gente compreender um pouco acerca desse reino, mas a gente vai utilizar também outras passagens, tá ok? Da Escritura. Em nome de Jesus, que a gente possa desenvolver esse estudo, como eu falei. Existem muitas pessoas mais capacitadas do que eu, mas se esse momento de nosso estudo servir a gente ser motivado a buscar um pouco mais, compreender o reino, buscar compreender a palavra de Deus, os objetivos de Deus para a igreja e para as nossas vidas, como participantes do reino, né? Aqui vai ser o estudo para a gente não entender a vida cristã de forma isolada, a vida de cada um, a responsabilidade de cada um, mas sim a responsabilidade do reino de Deus, nós como sacerdotes desse reino. Tá bom, irmãos? Vamos orar então para encerrar a live. Santo Deus, querido Senhor, querido Pai, ó Deus, obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque sem ti, Senhor, sem Cristo, sem esse sacrifício, esse sangue que foi derramado por nós, não somos nada. Não temos nada. Não temos sentido algum sem o Senhor.
Deus, faz com que o nosso entendimento, o nosso pecado seja desfeito. Apaga, Senhor, tudo aquilo de que trazemos de nós mesmos, a nossa compreensão, o nosso coração caminoso, sujo, Senhor. Desfaz a nossa vida de antes. Desfaz tudo aquilo que nós trazemos da velha vida, quando vamos em trevas, sem saber para onde ir, sem por que estarmos aqui. Faz com que sejamos revestidos pelo Santo Espírito, Senhor. Cada cristão, Deus, nessa terra, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, todos aqueles que ouvirão esse estudo, possam ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito e que passem a buscar mais de Ti, mais da Tua Santa Palavra, mais dos Teus propósitos, que passem a andar nos Teus caminhos, Senhor, que passem a buscar cada dia mais cumprir com a Tua Palavra, buscando realizar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, que possamos nos compreender como participantes do reino de Cristo, que reina, que governa, que está estabelecendo a sua vontade em toda a parte da terra. Em nome de Jesus, que venhamos a ter um espírito humilde, um espírito pobre, não tendo como nós mesmos valor, mas sim aquilo que o Senhor estabelece para nós mesmos. Que possamos compreender segundo a mente do Senhor. Somente assim, Deus, poderemos compreender a Tua palavra e aplicá-la. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. É isso, irmãos. Então, encerramos por aqui. Se Deus quiser, no domingo de manhã, na semana que vem, estaremos aqui novamente com a segunda parte desse estudo. A gente vai colocar a chamada lá depois do grupo e aqui no Instagram acerca mas já vou avisar logo, né? Acerca do bate-papo que a gente vai ter com o pastor Robson na sexta-feira, certo? A gente vai colocar lá direitinho a data, o horário e vai lembrar para vocês, tá bom? Até mais, fique com Deus, um beijo, um abraço, saudades, abraços virtuais, beijos virtuais, né, para todos. Que Deus abençoe, que dê um domingo em paz, que faça com que a gente possa ter uma vida de propósito, uma vida abençoada, uma vida que faça sentido nessa terra, não só para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Que as vidas daqueles que são nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, nossos vizinhos, todos possam ser atingidos pela glória de Deus, pela graça de Deus, pelo louvor de Deus, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Beijos, abraços, fiquem com Deus. Tchau.